Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido, livro que traz a mensagem dos Abrahams, psicografada pela Esther Hicks, é escrito por ela e pelo marido dela, o Jerry Hicks, e eles trazem aqui então, nessa parte que nós estamos agora, na segunda parte, processos práticos, e o Jerry Hicks diz que esse é o primeiro livro a dar uma fórmula prática e simples que ensina como pedir, como receber o que a gente deseja ser, fazer ou ter. E na primeira parte do livro, eles então nos explicaram que a gente não recebe aquilo que a gente pede porque a gente simplesmente não sabe receber. Eles dizem que o processo de peça e receberá passa por 3 etapas. A primeira é a pedir, isso a gente sabe perfeitamente fazer, a gente pede o tempo todo. E a segunda é a parte que não cabe a nós, que é a resposta da fonte. Ela responde de acordo com eles, ela responde invariavelmente, tendo a gente processado, tendo a gente colocado esse pedido em palavras ou não, ainda que a gente tenha só pensado ou sentido, a fonte já responde ao nosso pedido, porém a fonte responde através da lei da vibração, da lei da atração, e a lei da atração entende apenas vibração. Então, a fonte responde de acordo com a nossa vibração, e é por isso que muitas vezes a gente não recebe, porque de acordo com eles, é comum a gente ficar mais concentrado na ideia de que não temos a coisa que a gente está querendo do que na vontade de tê-la. Ou seja, como o exemplo que eles trazem lá da pessoa que quer um carro novo, a gente costuma ficar vibrando na insatisfação por não ter o carro do que na satisfação, na vontade de tê-lo. E aí, se a gente está vibrando na insatisfação, a lei da atração entende apenas vibração, ela traz mais razões para a gente ficar muito insatisfeito com a falta do carro ou com o carro velho. E aí é por isso que na maioria das vezes a gente fica então frustrado por não receber o nosso pedido. A gente pensa que ele não foi ouvido, que a fonte não está prestando atenção na gente. Porém, é exatamente o contrário, porque a gente não sabe receber. Foi isso que eles disseram então na primeira parte do livro, onde eles explicam também que isso acontece porque nós somos seres vibráteis. E aí então é dessa forma, não é que tenha nada que a gente esteja fazendo errado. A única coisa que a gente está fazendo errado é não estar vibrando. E como é que a gente sabe em que frequência a gente está vibrando? Prestando atenção nas nossas emoções. Elas são os parâmetros. E da onde é que vem as nossas emoções? Dos nossos pensamentos. Então, onde é que está toda ali a causa? Onde é que está ali digamos, a chave mestra para desligar, então, esse padrão de vibração negativa? Mudando os pensamentos. É mudando os nossos pensamentos que a gente muda os nossos sentimentos, que nós mudamos os nossos sentimentos e, consequentemente, a nossa vibração. E aí a gente passa a vibrar na satisfação com a ideia do carro novo, e aí, com certeza, a lei da atração vai nos trazer. Nós estamos aqui, então, agora na segunda parte do livro, onde eles trazem processos, como o Jerry Hicks disse ali, e esse é o primeiro livro que traz processo, então, prático, de acordo com ele, é o primeiro. Que vai então nos ensinar como colocar tudo aquilo que eles nos explicaram na teoria, na prática agora, para mudar o nosso ponto de atração e assim passar a vibrar no nosso desejo, assim nos alinhar definitivamente com a nossa centelha divina, com a fonte criadora em nós, e assim a gente consegue está congruente, e na hora que a gente faz o pedido, na hora que ele é respondido, nós estamos vibrando na frequência dele e não na insatisfação com a falta daquilo que a gente quer, e com certeza aquilo se materializa então. São 22 processos, eles aconselham que a gente deve ler primeiro os 22 e aí escolher um ou mais que a gente queira fazer e que deve ser feito, como Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain diz, como quando a gente malha o corpo físico, para ter músculo, para ficar sarado. A gente não pode ir à academia só uma vez. Então é a mesma coisa, a gente deve fazer esse processo no início uma vez por semana e depois uma vez por mês.
E eles dizem que os 5 primeiros a gente não deve fazer caso a gente não esteja se sentindo muito bem. Se a gente estiver vibrando em muito desespero, se a gente estiver em depressão, aí esses 5 primeiros não vão funcionar para nós e a gente vai perder a oportunidade de fazer os outros, de tentar os outros. E eles dizem que esses processos são mágicos, esses processos podem transformar a nossa vida realmente. Então vamos continuar, nós estamos aqui no 8º processo, que é o livro dos aspectos positivos. Eles estão nos ensinando como escrever um livro, entre aspas, de aspectos positivos para a gente aprender a ter, então, admiração. E aí, quando a gente admira, no processo, você vai ativar em seu interior uma alta vibração de bem-estar e vai sentir-se cada vez melhor. Então, é para isso que esse processo aqui do livro dos aspectos positivos vai servir para então mudar esse nosso ponto de atração, nos colocando na vibração do bem-estar. E agora essa segunda parte então desse processo começa com esse subitem que é: desloque sua atenção dos buracos da cidade. E aí você vai ver lá no vídeo anterior que eles disseram que a gente deve, nesse processo, a gente deve escrever um nome de uma pessoa, de uma coisa, de uma situação e escrever todos os pontos positivos dela. E aqui eles dizem que a gente pode imaginar uma cidade linda, perfeita, e a gente pode pensar: eu podia viver lá feliz para sempre. Porém, alguém diz: mas ali na avenida principal tem um buraco. E aí a gente foca só no buraco da avenida principal, então nós não vamos ser felizes, nós vamos alcançar o bem-estar ali na cidade. Porque eles dizem, e eles falam também de uma pessoa que recebeu uma sentença de morte do médico e eles dizem: ainda assim a maior parte do seu corpo ela está saudável, é como essa cidade, é mágica e funciona bem. Porém, como o médico destacou o buraco, a pessoa agora concentra a atenção dela nele e é devorada. Então foi assim que terminou o vídeo anterior. Vamos agora então passar para esse, para a gente poder entender, porque ele tá linkado, tá bom? Desloque sua atenção dos buracos da cidade. Quando me concentro no que quero, sinto-me bem. Quando me concentro na falta do que quero, me sinto mal. Então aí, olha aí, o pulo do gato aqui. Se a gente se concentra naquilo que a gente quer, a gente se sente bem, a gente vibra nessa frequência do bem-estar. Se a gente se concentra na falta do que a gente quer, a gente vai se sentir mal. Aí se a gente se sente mal, é só pegar aquilo que eles disseram, as emoções são os principais parâmetros para entender a nossa vibração. E a gente já pensa: uau, eu estou vibrando aqui na insatisfação por não ter um carro, ou por estar com um carro muito velho. Então, com certeza, eu não estou me sentindo bem. Aí, então, eu não estou vibrando no que eu quero, não estou vibrando no carro novo que eu quero, ou no carro que eu quero. Vamos um pouco além. Você pode se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo? Depende, né? Não. Pode se sentir mal e bem ao mesmo tempo? Não. Se quando você se concentra no que quer, se sente bem, não seria lógico que sua tarefa mais importante fosse procurar os aspectos positivos de todas as coisas e deslocar sua atenção dos buracos? Então eles responderam aqui: você pode se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo? Não. Você pode se sentir mal e bem ao mesmo tempo? Não. Se a gente está se sentindo bem, a gente está se sentindo bem. Se está se sentindo mal, a gente está se sentindo mal. Mas então eles dizem: então se a gente sabe que se a gente se concentrar naquilo que a gente quer e se sentir bem, quando a gente se concentra no que a gente quer, a gente se sente bem, então é lógico que a nossa tarefa mais importante é procurar os aspectos positivos de todas as coisas e deslocar a nossa atenção dos buracos. Então eu acredito que vale muito para coisas negativas, mais até do que eles falaram ali para coisas positivas. Uma situação que não está muito tranquila, que está nos trazendo alguma preocupação, a gente desloca a atenção, a gente então se concentra na parte boa dela, no lado positivo dela e desloca a nossa atenção dos buracos. Às vezes, ao conhecerem a criação intencional
nossos amigos no estado físico se preocupam, temendo que qualquer dos pensamentos negativos deles alcance o cosmo e traga algum monstro. Podem ficar tranquilos, pois é preciso pensar muito a respeito de alguma coisa antes que ela se manifeste concretamente. Mas preste atenção, não é verdade que a maioria das pessoas se concentra mais, mesmo em pensamento, nos aspectos negativos do que naqueles que lhes fazem bem? Uau, com certeza, eu estou falando de mim. Parece que é muito mais fácil a gente se concentrar nas coisas negativas, não é? É que aí a mente, obrigada, a mente, quando a gente, não sei porquê, a mente, ela parece que ela está jogando no time contrário, né? Porque quando a gente está pensando negativo, ela traz mais coisas negativas. E aí eles dizendo, a gente não precisa ficar tão preocupado que os nossos pensamentos negativos alcancem o cosmo e nos traga algum monstro, porque a gente é preciso pensar muito mesmo a respeito de alguma coisa antes que ela se manifeste concretamente. E aí eles dizem, presta atenção, não é verdade que a maioria das pessoas se concentra mais mesmo em pensamento, nos aspectos negativos do que naqueles que eles fazem bem? Olha a perguntinha aí, gente, para refletir. Será que a gente está se concentrando mais no aspecto negativo de tudo? Se é, pronto, bingo, descobrimos aí. A gente se concentra no aspecto negativo, isso faz com que a gente se sinta mal, a gente tem emoções negativas, isso faz a gente vibrar numa frequência negativa que não condiz com aquilo que a gente está desejando, que normalmente é o bem-estar. Queremos incentivá-lo a fazer esta escolha, dar mais atenção ao que faz você se sentir bem. Não é difícil e fará uma enorme diferença no que você traz para a sua experiência. Aí então, o conselho deles aqui, a dica deles então, eles nos incentivam a escolher. Porque olha, o poder que a gente tem é o de escolha. Nós temos livre-arbítrio e a gente tem o poder de escolha, então. Ninguém interfere, a fonte criadora, a nossa centelha divina, o outro eu, ele ajuda, manda a gente aqui como os Abrahams para nos trazer essas informações, porém é a gente que tem o poder de escolher nosso, só nós podemos escolher se a gente vai dar mais atenção o que faz com que a gente se sinta bem ou a gente vai continuar dando atenção para o negativo e assim vibrando no contrário do nosso desejo de sentir bem-estar. Um outro subitem aqui é dê atenção ao que o faça se sentir bem. Ou seja, vocês veem, eu vejo aqui, a gente nota que eles estavam falando sério quando diziam que seriam repetitivos. Eles explicam de uma forma e repetem até ver se a gente entende, né? Se estivéssemos no seu corpo físico, diríamos a nós mesmos: se me faz sentir bem, dou toda a minha atenção. Caso contrário, não dou a mínima. É aquela coisa do pensamento se comparado àquele convidado em uma festa, que o convidado chega na festa, se ninguém dá atenção para ele, se ninguém serve nada para ele beber, não traz um pedaço de bolo, não chama ele para dançar ou para uma roda ali para conversar, deixa ele ali, ele vai embora. Então a gente não dá atenção, olha, se não me faz me sentir bem, não dou a mínima. Ele passa e vai embora. O pensamento negativo, que é aquele que gera tudo isso, a sensação, o sentimento negativo, a emoção negativa, consequentemente a vibração negativa. Sabe o que vão lhe dizer? Você precisa encarar a realidade. E você deve responder: eu encaro sempre a realidade, mas faço uma seleção nas minhas escolhas. Porque descobri que qualquer realidade que enfrento, abordo, de que falo, penso e lembro, qualquer realidade que fique por muito tempo na minha vibração se torna minha própria realidade. Seleciono as realidades porque descobri que posso criar a realidade e posso escolher a realidade que estou criando.
Então, sempre eles dizendo, então, que como é que eles fariam. Ele diria, alguém nos perguntaria, então, você sabe o que vai dizer? Você precisa encarar a realidade. Aí, se alguém diz que a gente precisa encarar a realidade, eles diriam, eu encaro sempre a realidade, mas faço uma seleção nas minhas escolhas, porque descobri que qualquer realidade que enfrento, abordo, que falo, penso e lembro, qualquer realidade que fique por muito tempo na minha vibração se torna minha própria realidade. Ou seja, é aquilo que a gente pensa, que a gente cria. Eles já disseram ali, aqui né, nesse subitem anterior, que a gente não precisa ficar com muito medo que qualquer pensamento negativo atinja o mesmo, alcance o cosmos e traga algum monstro. Porém, a gente pode ficar tranquilo que leva um tempo. Porém, se a gente continua vibrando ali, descobrir que qualquer realidade que enfrento, abordo, falo, penso e lembro, qualquer realidade que fique muito tempo na minha vibração se torna a minha própria realidade. Então, somos nós que criamos a nossa realidade com o hábito, com o padrão que a gente escolhe seguir, se é o negativo ou o positivo. Adoramos afirmar isso para você. Você pode criar qualquer coisa que queira, mas há um jeito melhor de dizer isso. Você pode e vai criar qualquer coisa a que dê sua atenção. Então, olha aí, a gente pode criar e pior ou melhor ainda ou pior ainda, dependendo de em que frequência a gente escolha vibrar, a gente vai criar. Se a gente está vivendo, foi a gente que criou. É isso que eles estão dizendo, isso que está ficando claro para mim. Se está vivendo, se está na nossa realidade, nós criamos. Ou a gente criou intencionalmente, como eles já falaram anteriormente, ou a gente criou porque a gente deixou ali a mente à deriva mesmo. E quando a gente viu, já estava vivendo aquilo. Como que a gente deixa a mente à deriva se todos os pensamentos que entram ali negativos, a gente se identifica com ele, convida para ficar, e ele fica mesmo, a mente traz outros, e no final do dia a gente está na mais profunda depressão, vibrando realmente no negativo, vibrando em emoção negativa, que coloca a gente no oposto do nosso desejo de bem-estar, que é o que vem por trás de todo e qualquer outro desejo que a gente tenha. Por isso eles dizem que a gente sabe pedir, mas não sabe receber. E agora o último subitem desse processo número 8 é: os aspectos positivos são transformadores. Jerry e Esther davam um seminário num hotel em Austin. Embora houvesse contratos assinados e Esther telefonasse no dia da chegada, confirmando, era sempre uma correria para aprontar tudo para o seminário. Esther nos dizia: talvez fosse melhor achar outro hotel. E nós dizíamos que seria melhor mudarem os hábitos vibráteis que eles e todos vocês levam aos lugares aonde vão. Mais uma dica importante aqui, gente. Até tudo que está à nossa volta, tudo que está acontecendo, está sendo também influenciado pelo hábito vibrátil. Em que a gente está vibrando? Se a gente vai ali para um lugar na vibração super negativa, a gente contamina aquilo. Talvez, entre aspas, digamos. Acho que é disso que eles estão falando. Pedimos que comprassem um livro dos aspectos positivos e escrevessem na primeira página: aspectos positivos do Hotel South Park, em Austin. Esther concentrou-se nesses aspectos, surpreendeu-se ao verificar que eram muitos e registrou-os no caderno. Ao escrever essas frases, ela se espantou por estar procurando outro hotel. Ou seja, a atenção que deu aos aspectos positivos a colocou em um tal modo de pensamento positivo em relação ao hotel que, sabemos disso, ela só poderia atrair boas coisas nele. Em outras palavras, por escrever intencionalmente no caderno, ela tirou a atenção do buraco. Aí então eles novamente trazendo aqui, se a gente aqui então eles veem naquilo que eu disse ali no início, que eles estavam no início, falaram da gente escrever
para que a gente escrevesse no caderno apenas coisa de gente que a gente gosta, de coisas positivas. E eu falei também de escrever do negativo, e aqui eles trazendo esse exemplo do negativo, então. E aí me faz lembrar um escritor também, que eu não me lembro quem, tá bem ali atrás da minha memória, que ia vender um sítio, ou uma pessoa que ia vender um sítio e pediu para um escritor escrever o anúncio para a venda do sítio. E aí o escritor, um poeta, escreveu de uma forma tão... Ele conhecia o sítio, ele escreveu de uma forma tão poética tudo que tinha ali no sítio, que quando a pessoa leu, ela disse, não vou vender mais, meu Deus, mas que isso? Como que eu vou vender tudo isso de bom? É exatamente isso que eles estão dizendo aqui. Pode ter certeza, seu livro dos aspectos positivos vai colocá-lo cada vez mais em posição de atrair, por causa do seu sentimento positivo, qualquer coisa que deseje. Com certeza, é isso que eles estão afirmando aqui. Eu escolho acreditar neles, que realmente, se a gente começar a fixar o positivo, é o positivo que vai aparecer na nossa vida, até porque, por causa de tudo que eles já falaram ali nas páginas anteriores, na primeira parte do livro, explicando que nós somos seres vibráteis, que quem traz o nosso pedido, que todos os nossos pedidos são recebidos e são respondidos, e que a gente só não sabe receber porque a gente não está vibrando. Nós que somos seres vibráteis, se a gente não está vibrando na frequência da satisfação com aquele carro novo que a gente pediu, aí o que a gente vai, se a gente estiver vibrando na frequência da insatisfação por não ter o carro, por estar com um carro velho, quem vai ali buscar, quem vai levar o nosso pedido para a fonte e trazer o pedido, a resposta, trazer aquilo que a gente está pedindo de volta para a gente, é a lei da atração, e ela só entende vibração. Se a gente está vibrando na insatisfação, ela vai trazer mais razões para que a gente fique insatisfeito. Se a gente está vibrando na doença, ela vai trazer mais razões para que a gente fique doente. Então é isso que eu entendi até agora, e esse 8º processo então grandioso, mais uma vez uma forma de escrever para que a gente possa então mudar o nosso ponto de atração, que é isso que esses 22 processos que eles estão passando para a gente, são 22, nós concluímos o 8º, eles dizem que fazem, eles mudam o nosso ponto de atração e assim transformam a nossa vida. E no próximo processo, que é o 9, nós vamos escrever um roteiro. Tá bom, gente? Eu fico aqui, espero que vocês estejam gostando, assim, ávidos como eu, para chegar no 22º e aí começar a fazer, colocar na prática esses processos, aqueles que a gente gostar mais. E aí, se você quiser compartilhar com alguém que você acredite que também vai se beneficiar desses ensinamentos que eles estão passando, por favor, compartilhe. Se você quiser deixar o seu like, muito obrigada também. E se você quiser entrar lá no canal, eu deixo aqui a playlist com os vídeos anteriores a esse, e tem outros livros lá também. Se você quiser entrar, dar uma olhada e se inscrever lá, fica à vontade. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!